Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de trabalho da casa. Como eu sempre digo, o expositor é sempre o maior necessitado das suas próprias palavras, né? Nesse mundo que a gente tem um pouco como hospital, um pouco como escola, como diria Chico. Então, agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, podendo contribuir. Espero que possa aí atingir alguns corações. Vou iniciar um pouquinho diferente, trazendo um pouco uma parte mais científica, mas com o desenrolar aí a gente vai entender. Porque o Espiritismo ele é um pouco diferente das demais vertentes religiosas, né? Lá a gente vê o amai-vos e instruí-vos. E a instrução ela é fundamental no Espiritismo, para a gente poder até entender a parte evangélica. Apesar da doutrinária ser o foco, ser a parte evangélica, né, e o grupo de estudo ser a parte de estudo, a gente só vai ter uma melhor compreensão da parte evangélica se a gente entender a parte do estudo. Então, se estiver chato, dá uma dormidinha, que depois vem o passe, né? E a culpa é do Beto que me convidou, viu? O Beto ele vai fazer que nem naquelas farmácias que tem as carinhas de feliz, triste, né, Beto? Aí depois lá vocês dão. Tá? Então, alguém é pela primeira vez que está vindo, só por curiosidade? Alguém? Ai, que bom, que alívio. Você não vai dizer coitado, né? Já vai tomar um susto. As brincadeiras à parte, vamos lá, que senão a minha mentora que já está impaciente para trabalhar. Alguém identificou o que seria esse quadro inicial aqui? Eu já começo fazendo pergunta. Esse quadro ele representa os 12 trabalhos de Hércules. O que os 12 trabalhos de Hércules ou provas de Hércules têm a ver com o tema de hoje? Ele tem tudo a ver. Na verdade, o homem, desde a antiguidade, até eu diria, da pré-cognição, o homem ele tem uma ideia de que ele precisa se provar a Deus. E isso vem de várias religiões, várias culturas, e a gente vai entender o porquê que o homem tem essa ideia. Só que essa ideia ela é um pouco errada desde sempre. E o Espiritismo é o que vem nos esclarecer como é que funciona essa nossa conexão com Deus, né? Quais são essas questões de obrigações e direitos, digamos assim. Essa aqui é uma imagem de campo profundo, que é basicamente deixar um telescópio apontando para o nada por muito tempo e ver o que dá. É uma imagem até certa forma antiga do Hubble, né, antes do James Webb. E os pontos mais brilhantes que vocês estão vendo aí são galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Bilhões. Ou seja, se a gente tivesse um veículo aqui, o Aerobus lá do nosso lar, né, ele teria que viajar a 300 km por segundo e a gente demoraria bilhões de anos para chegar lá. Ou seja, é muito longe mesmo. Tá? E se a gente for fazer uma contagem até, de certa forma, conservadora, existem em torno entre 100 e 200 bilhões de galáxias no universo, sendo que cada galáxia possui uma infinidade de sóis e planetas. Então, se a gente colocasse aqui 140 bilhões de galáxias, todas elas do tamanho de um grãozinho de ervilha, se a gente pudesse colocar elas do tamanho do grãozinho de ervilha, a gente conseguiria lotar o Boston Garden, o Royal Albert Hall, com todas essas ervilhas. Como vocês já foram lá e eu não, eu fiz os cálculos e daria mais ou menos o batistão. Né? Porque o Tobias Barreto seria pequeno. Para a quantidade de ervilhas do tamanho de galáxias que a gente imagina que existem. E 300 milhões de planetas da galáxia são possivelmente habitados. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Para a gente tomar um pouco noção de escala. Da escala da grandiosidade de Deus e sua criação. Então, aqui a gente tem uma escala da Terra e dos planetas mais próximos do nosso sistema solar. A Terra parece bem grande, né? Perto de Marte e demais planetas. Quando a gente avança, a Terra ela vira essa bolinha perto de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que no Livro dos Espíritos, né, eles falam que todos os mundos são habitados. Não necessariamente uma habitação material, física, como a nossa, mas pode ser uma habitação mais espiritual que intenciada. Né? Só que se a gente avançar, o Sol, perto da Terra,
e perto de Júpiter ele é relativamente bem grande. Né? Então a gente, o Sol é o Sol, né? Vamos lá. Isso tudo aqui é dentro do nosso sistema ainda, né? Dentro da nossa Via Láctea. Aí uma vez eu mostrei esse slide numa aula, professor de geologia, uma aluna falou, pô, professor, Arcturus, né? Olha que grandão, eu gostei do nome, vou botar o nome do meu filho, né? De Arcturus, assim, ver se ele nasce bem grandão. Eu disse, cuidado, porque o Arcturus, se ele tiver um coleguinha chamado Antares ou Aldebaran, ele vai virar essa bolinha aqui, o Sol é um pixel e a Terra já não existe mais nessa escala há muito tempo. Então, a gente fica pensando, né? O que é o nosso mundo? Aonde que a gente se enquadra nessa história aí? O que a gente tem de informação? Porque a Gênese, né, gente? Se a gente for estudar a Gênese a fundo, do Velho Testamento, o Haroldo tem trabalhos muito bons sobre isso, é um livro poético, não é um tratado que vai falar sobre a origem do universo, é um livro poético, né, que tem... Ele é cantado, inclusive, e o homem está aí com a ciência para tentar cada vez mais entender a relação dos mundos. Então a nossa colega leu que a escala dos mundos ela não é uma escala fechada, ela é uma escala que os espíritos pedagogicamente nos disseram para mais ou menos a gente se situar. O trabalho de Kardec foi todo esse, pedagogicamente fazer a gente entender aonde estamos e para onde iremos. Porque até então era um pouco vago, né? Por exemplo, o inferno. Não existe inferno na Bíblia. Essa palavra ela foi criada. Existe no hebreu uma palavra chamada Sheol, que não tinha nada a ver com o inferno, né? Que era para onde as almas iam. E no grego a palavra Hades, que era tipo um espectro. Mas a tradução está totalmente errada para inferno. Não existe inferno, não. Isso aí foi colocado numa tradução errônea. Principalmente depois da Vulgata lá. Aqui tem uma pegadinha, né? Esses mundos primitivos aqui, as primeiras encarnações, seria a primeira escala de mundo. Então a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos. Provavelmente o Cristo já estava trabalhando nessa época para o planeta, né? Então olha a idade de Cristo. Ele tem no mínimo 4,5 bilhões de anos, provavelmente ele tem mais. Tá? Só que essa escala segunda que a gente se encontra, o mundo de provas e expiações, não necessariamente todo mundo daqui evolui e sobe. Por quê? Porque tem a galera que veio do regenerado e teve que vir para cá. Para quê? Até para se adiantar, para adiantar o trabalho. E essa noção de mal a gente tem que cuidar também, porque o mal em essência ele não existe, né? Não existe a essência do mal. Porque senão a gente teria que admitir dois deuses, um bom e um mal. O mal é uma cocriação humana de ausência do bem. Mas ele, como essência, ele não existe. Porque senão não faria sentido. Então, quando a gente fala mal, é sempre um mal relativo, é uma espécie de ignorância, mas ele não existe como essência. Ele existe como uma cocriação do homem na ausência do bem. Então, o que vai acontecer? Não necessariamente esses aqui sobem, assim vai. Aqui, a gente sabe que tem seres dos mundos regenerados que não se comportaram, né, com o seu coleguinha e aí vão ter que descer. Por quê? Porque como eles já são adiantados intelectualmente, eles vão fazer com que aqueles que ainda estão saindo do primitivismo se adiantem mais, porque vão estar em companhia de espíritos que tem uma parte intelectual. A parte intelectual é muito mais fácil de evoluir, mas muito mais fácil do que a moral. Intelectual, tu vai lá, faz mestrado, é fácil. Agora, tu tratar o teu egoísmo, o teu orgulho, aí é difícil. Aí leva muitas encarnações. Eu sou prova disso. Eu acho muito mais fácil estudar, aprender coisas, do que trabalhar o meu orgulho, meu egoísmo. Isso eu acho difícil. Ficar anos lutando e não consegue, né? Então essa escala é uma escala que eles nos trouxeram mais ou menos para enquadrar como que nós estaríamos, e a gente sabe, né, pelas notícias dos espíritos, que a gente está nesse processo de transição planetária. Isso já está ocorrendo. Aliás, e bem antes dele, eles já nos avisavam que iam ocorrer várias coisas, como a pandemia e outras coisas mais, que ia servir para começar a filtrar quem ia continuar aqui e quem ia ter que ir para outro canto. Né?
Só que essa transição, ela não tem uma data certa, ela não é assim, amanhã o mundo. Não. Né? Existe também um estudo do Haroldo interessante sobre as chavuas, ele faz o ciclo, né? Tem aquela coisa de 2057, mas não, pode ficar tranquilo. Aí umas 10 encarnações ainda, tá, gente? Pra gente curtir o mundo de regeneração. Provavelmente vai um milênio aí, não quero ser pessimista, mas é porque é o andar da carruagem. A gente ainda vê muitas coisas no mundo que a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que elas vão sumir. Elas vão, paulatinamente, com a evolução do homem, elas vão começar a melhorar, como muitas coisas já melhoraram. Se a gente for avaliar, né, no período atrás, hoje a gente tem uma evolução, uma certa evolução. Bom, eu vou começar pelas expiações, por quê? Porque tem aquela piada, diz que o espírita, né, o espírita, quando ele está lá num congresso, quando ele está ele vê o coffee break, ele espia e prova. Então ele primeiro espia e depois ele prova. Né? Então por isso que eu vou começar pelas expiações. Não é por isso, não. É porque na verdade é mais difícil essa parte. Eu vou começar pelo mais difícil. A expiação, ela é dolorosa e ligada a uma falta. Necessariamente. Só que a gente não entende muito bem essa lei de causa e efeito. A gente entende melhor a lei física. Tu bate numa parede e recebe aquele impacto de volta. A lei física, do mundo físico, ela é mais fácil da gente ver, porque normalmente ela é mais instantânea. Eu até coloquei a figura do bumerangue, que o bumerangue ele não é tão instantâneo, ele demora um pouco para vir. A lei de causa e efeito no mundo espiritual, ela é um pouco diferente, nem sempre ela é instantânea. E o nosso maior erro, que eu vejo que a gente ainda adota muito, é achar que a expiação, quem vai nos propor, quem vai nos impor a expiação é um ser como Deus. Então a gente ainda personaliza Deus como um velhinho de barba. Eu até vou tirar essa imagem para não ficar na cabeça de vocês, porque a gente ainda tem essa tendência de achar que é Deus que está ali controlando as coisas, e não é assim. Deus é muito além da nossa imaginação. Só que qual é a dificuldade? Como nós estamos há mais de sei lá quantas encarnações, como lá o Hércules, achando que Deus tem uma forma, a gente tem dificuldade de desassociar a carga que a gente vai sofrer de uma expiação de um ser que está ali nos impondo. Mas ela não é assim. A expiação ela começa no ato da intenção. Então ela cria um fluxo de energia que ele vai voltar em algum momento. Só que nem sempre ele é instantâneo. Nem sempre ele vai ser, por exemplo, numa mesma encarnação. Quem já participou de mesa mediúnica, é muito frequente na situação, quando tem um espírito revoltado, ele se manifesta, que ele acha que ele é a vítima. E aí ele começa lá, ele não quer estar lá, e a gente vai conversar com ele e fala, meu irmão, não, olha só, não é assim que funciona, né? E ele revoltado na média ali, não sei o quê. E aí a gente vai tentando conversar. Eu não tenho mediunidade, mas eu tenho intuição. Então chega uma hora que a espiritualidade diz assim, mostra para ele o que está acontecendo. Aí eu digo, olha, eu não vou ver, mas tu vai ver algumas coisas para tu te situar. E eu falo e fico torcendo para que aconteça, né? Porque eu não estou vendo nada. Ainda bem que eu não estou vendo, né? Porque senão se aparecesse aquela tela, tivesse o mentor ali. Aí quando acontece isso, que ele vê aquela cena do que ele foi o que ele fez, é quase instantâneo que ele se acha o mais desgraçado do mundo na hora. Assim. Aí ele cai e começa... Aí frequentemente é até difícil da gente continuar ali a doutrinação, porque ele não se aceita, ele acha que ele é a pior criatura do mundo, e a gente fica tentando e não dá. A espiritualidade, às vezes, até bota num sono e vai para um hospital, digamos assim. Porque é naquele momento que ele toma consciência. Porque nem sempre a gente toma consciência do que a gente fez no momento. Foi o que o Júlio falou aqui numa palestra, quando ele falou do gato
do cangaceiro. Ele achava na consciência dele que ele estava ajudando Deus matando aquelas pessoas. Ele não tinha consciência ainda. Mas uma hora essa consciência ela vai aparecer. Porque está lá, ó. Lá no livro dos Espíritos está dito. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Ela está lá. Só que ela está latente. Então a gente precisa desse esforço. Nós mesmos criamos a expiação por esse fluxo de consciência. Então é como, por exemplo, o Beto, ele me empresta aqui o evangelho dele. Aí, o evangelho dele, todo bonito, assinado, lápis, né, um autógrafo do Divaldo, do Chico, e eu pego esse evangelho e sou imprudente, perco ele. Então eu vou me sentir na dívida. Por mais que eu compre dê um novo para ele, não vai ser a mesma coisa, né? Porque aquele lá tinha um valor. Então é mais ou menos isso, é esse fluxo de consciência que vai criar as nossas expiações, sejam elas agora ou seja futuramente. Não tem nada de um ser fazendo esse jogo de tu vai sofrer isso, tu vai sofrer aquilo. Tá? Só que é uma ideia que a gente tem dificuldade, muita dificuldade de absorver. A gente acha que, claro que, obviamente, os espíritos superiores, eles vão atuar no gerenciamento disso. Porque essas expiações, elas não são quantitativas. Não é assim, eu roubei 100 reais e eu vou perder 100 reais. Não é assim que funciona, ela é qualitativa. Por quê? Porque a multidão, o amor cobre a multidão de pecados. Então sempre vai ter o ônus e o bônus, vai ter os atenuantes e os agravantes de cada situação. No caso das provas, ela nem sempre vai ser dolorosa. Ela é desconectada a essa falta, mas ela é necessária também. Ela é necessária porque ela vai ser o que vai nos motivar, que vai fazer com que a gente busque as soluções e desenvolva tanto o intelecto quanto a moral. Então, por isso que é mundo de provas e expiações. Porque nós vamos passar pelas duas situações. Mas todos os espíritos espiam? Não, pode ser, a gente pode ter uma reencarnação missionária que o espírito ele não tenha nenhuma necessidade de espiar, como foi Jesus, como outros podem ter. Agora, provas é difícil, realmente só, né? Porque, agora a pergunta é, né, se os animais não têm karma, né, por que eles sofrem, né? Essa pergunta não está lá no Evangelho, não é tão fácil a resposta dela. Eu não vou dizer. Mas eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês verem, né? Esse vídeo aconteceu o seguinte, um macaquinho, né, o macaco Rhesus, essa espécie até que nos dá o RH, né? Ele caiu no trilho do trem e ficou eletrocutado. E aí ele tá apagado, como vocês estão vendo ali. E o amiguinho dele ali ficou 20 minutos num processo ali quase que de ressuscitação, né? E todo mundo filmando e pensando o que vai acontecer, vai dar certo, não vai dar certo, e esse ele lá, né, tentando, e quase parecia que estava mais tentando matar o coitado do que ressuscitando, jogou na água e fez, aconteceu. E todo mundo ali filmando, achando, nossa, né, tá morto, o que ele tá fazendo, né, não vai adiantar de nada. Só que ele se acorda lá, né. Depois de 20 minutos, o macaco volta à vida. Tá? Então os nossos amigos aí, né, nossos irmãos animais, eles não têm karma, eles não têm expiações a sofrer. Mas a dor é o subproduto do mundo de provas e expiações. Ninguém está livre dela. Porque como vai dizer André Luiz aqui, ó, eu vou pular porque eu faço isso aqui, mas depois eu gosto de fazer em ordem diferente. Lá no livro do Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai dizer que depois do poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo de nosso pensamento. Ou seja, se a gente não for estimulado a uma prova, que muitas vezes ela é dolorosa, a gente não vai sair do lugar. E é por isso que é difícil ser espírita. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, tem uma outra palestra para isso, que eu falo de que é muito diferente ser espírita do que ser, com todo respeito às outras religiões, mas ela é a única que o foco básico é a tua reforma íntima, mais do que qualquer coisa. Muito mais do que a fé. Então a reforma íntima
com caridade, em coletividade, não egoisticamente, senão também não adianta, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, o que acontece? As provas, a expiação, a dor, ela faz parte da evolução. A revolta, ela nos traz de volta, porque é a mesma coisa de eu não ter passado na prova. Então, se eu tenho uma prova e eu não faço, ou eu faço ela errada, eu vou ter que fazer ela de novo, e de novo, e de novo, até conseguir passar. Então, às vezes, uma vez eu estava na rua, eu tinha recém entrado no espiritismo, assim, eu tinha uns 17 anos, eu acho. E eu estava num parque com um amigo meu, a família dele, eu era ateu, né? Aí eu sentei um dia numa cama, assim, que as minhas irmãs eram espíritas, eu fui ler o livro, aí eu disse, não, isso aqui tem que ter alguma coisa. Aí eu fui atrás, né? E ele já era, e a gente estava num parque, e aí passou umas pessoas e falaram assim, tu já viu que parece que as pessoas que são mais religiosas são as que mais sofrem aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração. Mas claro, porque tu tem que dar o testemunho, senão o que tu está fazendo na religião? Não precisa de religião, né? Então é claro que quando a gente se propõe a mudar a nossa vida da materialidade para a espiritualidade vai olhar e dizer assim, então, tu quer, tu vai. Então nós vamos te testar, porque realmente tu tá fazendo condizente com aquilo que tu tá acreditando, ou tu tá fazendo por fazer, Então é claro que a gente vai precisar disso aqui, a gente vai precisar ter o nosso canto para vir aqui, nos apoiar dentro da nossa filosofia, fazer o nosso evangelho, tomar o nosso passe, porque sozinho a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Jesus, que poderia fazer tudo sozinho, pegou 12 para ajudar. Vai ser tu que vai fazer tudo sozinho? Não vai. Não é? Jesus poderia, se ele quisesse, mas ele não quer ir contra a lei da cooperação, é outra lei divina, a lei da cooperação. Então Jesus pegou 12 doentes lá, obsidiados, né, coitados, e transformou aqueles homens para compor a obra que mais de 2000 anos estamos aqui falando dela, e várias outras vertentes. Né? Então a gente sempre fala, né, o amor versus a dor, a felicidade onde ela vai vir? Ela vai vir nisso, ela vai vir no altruísmo, na empatia, né? Ela não vai estar conectada ao individualismo e ao egoísmo, a gente não vai conseguir atingir, já dizia a música, é impossível ser feliz sozinho, né? Porque faz parte dos planos dessa coletividade. Então, dentro do materialismo, essa felicidade, normalmente a gente vê que ela é vazia. É muito difícil a gente ver relatos de todos os tipos de pessoas, seja milionários, né? A gente vê que as pessoas não têm a felicidade plena só angariando o materialismo, e mesmo para nós que somos espiritualistas também temos dificuldades, porque também Jesus já disse, a felicidade não é deste mundo, a nossa felicidade ela é relativa, mas ela pode ser construída. Né? Construída como? Através do processo evolucionário. A gente tem que ter um pouco de desconexão com esse eu carnal, porque se eu estiver totalmente conectado com o meu eu não vou conseguir ter paz nunca, porque a gente vê que pelo fato de nós estarmos nesse mundo de provas e expiações, nós vamos estar constantemente vendo as injustiças, as infelicidades, e nós não vamos achar uma explicação coerente para isso. Então, qual seria o papel das religiões? Cada um pode ter a sua. Né? Vai ser o papel da felicidade, da fé, da caridade. Qual é o papel? Existe uma vantagem ou desvantagem? Na verdade, enquanto a gente não fizer a nossa evolução moral individual e coletiva planetária, a gente não vai ter esse salto para o mundo de regeneração. É claro que os planos da espiritualidade superior, ela não vai contar só com a nossa boa vontade. Eles vão fazer o que for necessário para que aquele planeta não saia da rota. Porque, como diz André Luiz, no mundo da mente, quem pensa age. Então, a nossa matéria mental, ela equilibra, né, ou desequilibra as demais forças do universo. A gente não está sozinho. Tanto é que quando houve a questão
das bombas atômicas, das armas nucleares, contam, né, nas obras que Cristo teve uma conversa aí com os espíritos superiores, se continuar assim, nós vamos ter que desligar essa galera de vez, né? Mandar aí um meteoro, uma coisa assim, e recomeça, porque o planeta Terra não pode interferir na energética dos outros mundos, né? E graças a Deus, né? E a gente teve um pouco de tendência para não fazer nada pior. Mas a gente vai estar sujeito às leis da evolução. Só que a decisão ela é pessoal. O nosso livre-arbítrio ele não tem interferência. Tá? Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos das nossas vidas. E um fato importante também é a gente também não se angustiar com isso. Né? Eu noto às vezes dentro da nossa evolução espiritual, dentro do espiritismo, a gente tem aquela cobrança, né? Só que o espiritismo ele veio para ser algo leve, ele não veio algo para ser pesado. Na verdade, o cristianismo veio para ser algo leve, como Jesus disse. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vinde a mim, vós que estáis fatigados. Mas, às vezes, a gente carrega, para cada falta, a gente já pensa, nossa, estou criando aqui. Não, calma. Nós somos ainda crianças nesse mundo, Tatiana. É claro que quanto mais responsabilidades a gente tomar para si, melhor vai ser para a gente avaliar esse nosso processo de evolução. Bem aquilo de talvez todo dia, né, pensar, olha, o que eu poderia ter melhorado, mas pacificamente. Porque se esforçar é diferente de forçar-se. Nós temos que ter paciência com nós mesmos, porque algumas coisas ainda não vão estar ao nosso alcance. É muito comum a gente, quando acontece alguma coisa ruim com nós, a gente fica sem entender e às vezes gera aquela vontade, aquela revolta, e ali na frente logo vem uma resposta. Às vezes não demora muito para vir essa resposta, mas ela vem. E qual que é o papel do Espiritismo? Como eu disse, o Espiritismo ele veio para nos ajudar a avançar. Tem uma frase muito interessante lá da Gênese. Ele diz, a ciência é chamada a construir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Se a religião se nega a avançar, com a ciência esta avançará sozinha. Agora, a ciência sem a religião, ela é vazia, né? Ela é finita. Eu estava vendo uma série na Netflix que é de casos não resolvidos, assim, então. E muito frequentemente nesses casos não resolvidos tem coisas que envolvem espíritos, coisas paranormais. Cada vez que eu olho eu acho tão engraçado, assim, que para nós aquilo é tudo tão óbvio. Vocês não têm ideia, mas nós espíritas estamos muito à frente da média das pessoas que não têm a mínima noção do que acontece no mundo espiritual. A quantidade de informações que a gente tem de como que é essa transição dos nossos pensamentos, de tudo, é muito acima da média das pessoas comuns. Então isso nos traz uma certa responsabilidade. E ao mesmo tempo uma certa segurança, porque permite a gente fazer essa programação de como que nessa encarnação vai ser a melhor forma da gente evoluir. Eu tenho um texto aqui do livro Perturbações Espirituais, é de 2020, que é do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda. Eu vou pedir licença para ele, porque eu não decorei tudo, mas olha que interessante que ele diz. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência do cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades, diamantinas, e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma fora logrará êxito opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração conforme vem ocorrendo.
Jesus está no comando deste empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processo de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança, ou seja, está chegando gente para ajudar. Né? E a gente vê, às vezes, até nas crianças. Eu olho, às vezes, algumas crianças e digo, nossa, que espírito evoluído, né? Esses dias, aniversário do meu filho lá, aí estava eu e o pai de um amiguinho, mais ou menos da minha idade, né? E eles tinham ficado a tarde inteira lá brincando, umas 20 e poucas crianças. Não deu uma briga, não deu nada. Eu olhei para ele e disse assim, quando que na nossa idade, tem uns rindo aqui, que estão se identificando, né? Quando que na década de 80, 90, tu ia juntar 20 crianças para ficar a tarde inteira brincando e não ia dar uma briga, não ia ter nunca, né? Era uma coisa raríssima. Hoje tu vê, eles conseguem se harmonizar, né? Nos tempos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Tem sido sempre assim, e quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias, que ceifaram milhões de vidas através da história, e veremos que começaram inesperadamente. E quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Nunca, portanto, duvidais da proteção do Senhor. Então é um livro até atual, de 2020, né? Mas ele mostra esse cenário de progresso. Quando a gente lê as obras, por exemplo, do Chico Xavier, da década de 50, a gente via que não tinha tanta informação dessa espiritualidade melhor chegando em tanta quantidade como agora. Então a gente tem que ser sempre otimista, sempre achar que o melhor está aí por vir, né? E não achar que, porque o mundo está nessa transição de regeneração, que todas as desgraças vão acontecer. E o que acontecer vai ser conforme o que a gente precisa viver. Não é à toa que a gente nasceu no Brasil, né? Que a gente nasceu onde a gente está. Então o que é o ser espírita, né? É uma evolução constante. A gente vai se deparar com a nossa evolução constante. Que bom que nessa encarnação nós tivemos essa oportunidade de nascer espíritas e ter todas essas informações que até então não se tinha. Como que se dá a desencarnação? O que significa as diferentes encarnações, como a gente vê aqui frequentemente? Tem muitas pessoas que às vezes me perguntam assim, Luiz, mas eu gostaria de saber o que eu fui, né? Quer fazer regressão? Eu digo, não faça. A não ser que tu tenha um problema muito sério, não faça. Porque o melhor de ti está aqui. Essa é a tua melhor versão, com certeza. Mesmo que a gente vá visitar outros mundos, pode ser que algum de nós aqui tecnicamente já estava no mundo de regeneração e teve que vir para cá, isso não quer dizer que a gente evoluiu, nada disso. Essa mudanças de mundos, ela não quer dizer que aquele ser ele deixou de evoluir. A gente não deixa de evoluir. O que acontece é como eu falei lá no início. Muitas vezes a gente evolui no lado intelectual e não evolui no lado moral. E a forma da gente evoluir no lado moral, muitas vezes é em companhia daqueles que já são evoluídos mais do que nós no intelectual ou mais evoluídos no lado moral. E é muito comum nós encontrarmos pessoas que são extremamente simples e extremamente evoluídas. E a gente fica assim, nossa. E muitas vezes essa pessoa, ela também é muito evoluída intelectualmente, mas ela vem numa condição que não permite ela usufruir dessa intelectualidade nesse momento. Porque ela foi relegada a ter aquela vida simples, até para ela evoluir mais. A gente, no centro que eu frequentava lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha alguns casos assim, né? Pessoas bem simples, eram médiums, aí vinha um espírito que falava numa língua totalmente diferente, a gente ficava assim, nossa, tinha que anotar, gravar para depois traduzir, né?
E a pessoa mal português falava, assim. Mas provavelmente ela já tinha aquele conhecimento. Para finalizar, né, chegando aí no nosso horário, tem uma mensagem que está lá em Tiago, que eu acho interessante. Ele fala: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Parece contraditório, mas o que ele quer dizer? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça que Deus a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe será dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a gente vai vacilar em algum momento, é natural. É como a criança, ela vai errar, a gente tem que ter paciência. Mas a paciência que nós precisamos ter com nós mesmos, ela também é importante, para a gente não entrar naquele espiral de culpa e prejudicar o nosso avanço. Fazer essa autoanálise. Aí tem um trechinho de um filme, que é bem daqueles filmes de sessão da tarde, né, com Morgan Freeman, ele faz o papel de Deus, do Noé, que eu vou colocar aqui para depois fechar com o que eu quero dizer. Por favor, dá para fazer um pouquinho mais? Claro. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. Não me dá conseguindo lá. Eu adoro essa história. Não é errado. Olha, eu não entendo essa história. Essa que fala da ilha da Fúria. Adoro essa história de casamento. E tem uma história da arte sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar nos meus filhos. Sabe as mais aparecidas mais? Para lá. Assim como é, todos entraram lá. Mas o marido disse que Deus ordenou que ela fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu começar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem, nos dá a oportunidade de ser mais corajosos. Acho que Deus ama com amor e alegria. Não dá a única oportunidade de ser. Bom, eu vou correr. Muita gente vai ser. Acredite. Então esse pequeno trecho ele fala disso. Deus dá-me paciência. Então tá, eu vou te dar aquela oportunidade de tu provar tua paciência. Ele não vai te dar de graça, não existe isso. Na evolução não existe eu receber, né, chegar lá e eu vou... Não, é o que a gente falou das provas. Para a gente adquirir alguma coisa, a gente precisa ir lá, passar por aquela prova e a gente vai adquirir. E isso vai ser com tudo. Com a paciência, com a amorosidade, com a fraternidade. E esse é o principal objetivo que nós estamos aqui. Né? Cada vez mais nos fortalecer entre nós, para que possamos aí passar nas provas que não são poucas, que virão assim que a gente sair daqui, mas que com muita fé em Deus, o nosso Mestre Jesus, que vai estar sempre conosco ao nosso lado, para receber as nossas lamúrias e nos entender, né? A gente vai conseguir. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos e que Jesus fique conosco hoje e sempre.